A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós nos reunimos mais uma vez para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho da família, ele não pode parar, mesmo estando sem condições de realizarmos os nossos cultos dentro da casa do Senhor Jesus, mas estamos aqui para transmitir uma palavra poderosa ao seu coração. E eu quero convidar você nesse momento para fechar os seus olhos e orar conosco nesse momento. Nosso Ministério de Louvor, Pastor Zé Leão, Pastor Danilo, que faz parte desse momento conosco, a missionária Terezinha Brito. É uma alegria receber vocês para juntos adorarmos a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos nesse momento na Tua casa para bendizer e exaltar o Teu nome santo. Nós estamos, Senhor, na Tua casa e não há lugar melhor do que este, Senhor Jesus. O salmista disse em suas palavras: preferiria estar um só dia na casa do Senhor do que em outra parte 1000. E assim também, Senhor, nós nos sentimos nesta noite. Venha falar conosco através da Tua palavra. Venha falar conosco através dos louvores. Usa, Senhor meu Deus, o ministério de louvor. Usa, Senhor, a missionária Terezinha Brito nessa noite, que trará uma mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e pedimos, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo na noite de hoje. Queremos convidar o nosso ministério de louvor, que vai estar adorando a Deus com 2 canções na noite de hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aí na sua casa, a paz do Senhor a todos os irmãos. Tem louvor aí na sua casa, meus irmãos? Porque se tiver louvor na sua casa, este é o momento de nós adorarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo com muito louvor. E é o hino da Cassiane que diz, bem forte, esta palavra, Senhor: Deus não rejeita a oração. Cante. Oração é alimento. Diga assim, ó: nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Habita o microfone das meninas, por favor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Sabe por quê? Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então diga assim, ó: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Mas eu estou sofrendo. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite a dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
está falando. Olha esse segredo. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de ver. Se você souber, cante conosco. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Mas eu estou sofrendo, tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Diga assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito Diga assim, ó, com muito louvor. Aleluia, Jesus. Você está sentindo a presença de Deus aí na sua casa? Não tenha nenhum tipo de receio em glorificar o nome de Jesus, porque aí dentro de você habita o Espírito Santo e Ele está recebendo o seu, o meu, o nosso louvor nesta noite. E é por isso que durante este mês de maio nós estamos dizendo que a nossa casa, não só a igreja é um lugar de adoração, mas a nossa casa também será um lugar de adoração, porque estamos profetizando, estamos trazendo a autoridade de Deus ao seu lar, a sua vida, para depositar sobre os seus filhos, sobre a sua família, para dizer que a minha casa será uma casa de bênção. Aprendemos muitos neste mês e ainda temos muito a aprender hoje. A missionária Teresia Brito estará logo mais falando, mas este hino revela o tema da nossa campanha durante este mês de maio, que diz que a minha casa será uma casa de bênção. Quero que você cante, chame os teus filhos, chame teu esposo, pare tudo que você estiver fazendo e diga bem forte a sua família conosco, juntamente com este hino. Minha casa será uma casa de bênção. Diga assim, ó. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Diga assim, que só exaltam. Que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Diga, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Diga assim para o Senhor, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar
noite, o Espírito Santo, Ele habita em nós, para fazermos reconhecer as belezas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E muitas vezes não dando atenção às bênçãos de Deus, que são por todas elas, como aprendemos no domingo passado, que as bênçãos de Deus alcançam todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas das nossas vidas. E esquecemos que o Senhor pode trazer a plenitude da nossa família aí em nossa casa. Basta apenas que façamos um olhar reflexivo e compreensivo à palavra de Deus, que nos ensina, que nos molda e que nos diz sempre: não temas, porque o Senhor estará te ajudando. Não temas, que o Senhor estará te abençoando. Não temas, que o Senhor estará trazendo à sua vida e à sua casa a bênção que Ele deu no dia do seu casamento. E é por isso que eu quero convidar para você dizer: eu não abro mão que a minha casa seja, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Diga. Minha casa será um pedaço do céu, onde estarão reunidos adoradores, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida Como lugar de milagres, como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Diga assim, ó: Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Graças a Deus, aleluias. Eu quero convidar você nesse momento, aí da sua casa, para abrir a sua Bíblia e juntos lermos a palavra do Senhor na noite de hoje. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos 127. Salmos 127. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não encontrou, você pode acompanhar conosco na projeção. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez e fale com Deus juntamente conosco. Senhor meu Deus, nós já te adoramos nessa noite através dos louvores, através da tua palavra. E agora, Senhor meu Deus, queremos pedir a ti que esteja falando conosco através da mensagem preparada para os nossos corações. Queremos pedir a ti, ó Deus, que esteja usando a tua serva, Senhor, com autoridade, com poder, Senhor, para alcançar os nossos corações através dessa palavra. Meu Deus, em teu nome, repreendemos, Senhor, toda sorte de laço do inimigo. Em teu nome, Senhor,
repreendemos toda distração e pedimos a Ti, Senhor, faça com que esta palavra chegue ao coração dos Teus filhos na noite de hoje e venha, Senhor, de uma forma toda especial, trazer vida com abundância para essa família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a missionária Terezinha Brito, que nesse momento vai estar trazendo a mensagem aos nossos corações. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Do Salmo 127. Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Deus abençoe. Os irmãos, nós estamos hoje aqui em um culto online, né? Nós não temos poucos irmãos aqui na igreja. Mas antes de começar a falar, eu quero fazer um pedido de perdão à igreja do setor Marajoara. Na verdade, acho que era para eu falar, era hoje mesmo, né? Que hoje que era meu dia. E a Elisânia mandou um WhatsApp para mim, quinta-feira eu estava no trabalho, assim, um pouco atarefada. E quando eu li a mensagem dela, meu cérebro registrou que seria no próximo domingo, mas ela foi puxar. E na minha cabeça era para jogar para domingo ao invés de ser hoje. E eu fui embora para o rancho, porque eu estou praticamente morando lá. Irmãos, quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, que eu vi a mensagem da Elisânia, eu gelei. E aí já me desculpei com ela, mas estou com vergonha até agora, né? Me perdoem, eu peço perdão à igreja, perdão ao pastor, perdão a vocês todos. Isso nunca me aconteceu, de fazer um compromisso e não cumprir, mas foi confusão mesmo na hora que eu li a mensagem, porque eu estava meio atordoada no trabalho e não prestei atenção. Vocês estão em uma campanha sobre a família, e hoje o nosso tema é a bênção dos filhos. E eu coloquei aqui a família e a bênção dos filhos. Não tem como nós falarmos de filhos sem falar em família. Não tem jeito, porque uma coisa está atrelada à outra. Então nós lemos aqui, o pastor leu o Salmo 127, e o Salmo 127 é um salmo que nós, geralmente, quando vamos falar de filhos, de família, quando a pastora me falou, quando ela terminou, o salmo veio à minha cabeça. E eu disse, eu vou embasar a minha palavra, a minha preleção nesse salmo. É claro que eu não vou ficar só nele, mas nós vamos caminhar um pouco aqui com outras referências e tudo mais. A família, nós sabemos que ela foi instituída por Deus, lá no Éden ainda, a família foi instituída por Deus. Deus formou todas as coisas, criou os animais, criou Adão. E a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e ele fez uma auxiliadora, uma adjutora para que estivesse com ele. Da união de Adão e Eva começou a primeira família e vieram os primeiros filhos.
com esses filhos, nós já percebemos aí que houve a bênção de Deus naquela família, porque eles foram alcançados com a bênção de serem pais. Ser pai, ser mãe, é bênção do Senhor. Uma família com filhos é uma família mais animada, mais alegre, mais cheia de barulho, mais cheia de bagunça na casa, mais cheia de um monte de coisa. Quem não tem filhos não sabe o que é isso, mas quem tem sabe. Brinquedo esparramado pela casa, cama bagunçada, pé sujo, e aí vai. Tudo isso faz parte da bênção dos filhos na nossa vida. E a gente gosta disso. Então, a primeira família foi a família de Adão. Depois, Deus separa Abrão, lá em Ur, na Caldeia. Deus o chama, eles não tinham filhos, a esposa era estéril, mas Deus chama e faz uma promessa. E essa promessa, Deus diz que da descendência dele, ele suscitaria uma grande nação. E ele não tinha filhos, mas tinha promessa. Se tem promessa, e a promessa é de Deus, ela se cumprirá. Mais cedo ou mais tarde ela se cumprirá. E nós vimos, através da vida de Abraão, Deus formando aí uma família que formou uma nação, que é a nação da promessa. O salmo que nós lemos, ele diz que os filhos, eles são herança do Senhor para as nossas vidas. Mas o que é herança? O que é, quando a gente fala sobre herança, a gente imagina alguém que vai morrer e que vai deixar os seus bens a outra pessoa, e é realmente isso é herança. Então, herança o seu conceito jurídico, ele disciplina exatamente isso, a transmissão de bens, de direitos e de obrigações de uma pessoa para outra pessoa, uma pessoa que já não está mais por aqui e ela deixa esses bens de forma legal para outra pessoa. Essa herança também é a parcela do patrimônio de alguém que é transferida a outras pessoas. Então o salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele colocou os filhos como herança do Senhor para nós, enquanto pais, enquanto família. E quem tem bons filhos é como se ele tivesse recebido uma herança. Você tem alguém que você cuida e que depois cuida de você. Pelo menos essa é a regra. Se ela não é cumprida, aí já é outra história, mas a regra deveria ser essa. Então Deus, ele continua com o propósito da família, com o propósito de filhos. E Abraão continua na esperança, mas um dia, uma certa feita, Abraão perdeu um pouco a fé na promessa de Deus. Ele ficou com dúvida em relação à promessa e teve um filho fora do seu casamento, que foi o filho com a serva Agar. Naquela época era permitida a poligamia, e ele teve um filho que não foi o filho da promessa, e depois Deus deu a ele o filho da promessa, que foi Isaque. Foi só Isaque, era o filho da promessa, todos nós conhecemos a história. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esses filhos também foram prometidos pelo Senhor, porque a esposa também era estéril. Tem coisa que só crente crê, tem coisa que Deus faz com a gente para a gente acreditar que Ele é Deus. Então, a esposa de Jacó, de Isaque, Rebeca, também era estéril. E Isaque, a Bíblia diz que Isaque ora por ela e ela engravida. E no capítulo 25 de Gênesis, versículos 22 a 26, diz assim: e os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor, porque todas nós, quando ficamos grávidas,
A gente conversa com outras mulheres que também estão grávidas ou que já estiveram grávidas. Ah, eu sinto isso, eu estou assim, meu filho mexe aqui, faz não sei mais o quê. A gente vai fazendo comparações. E Rebeca começou a perceber que ela era diferente de todo mundo. Ela pergunta, por que eu sou assim? E foram perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou seus filhos. E desse nascimento aqui, desses 2 meninos que eram muito esperados e que havia uma promessa feita lá a Abraão, que abençoaria não só eles, mas também os seus descendentes. Filhos são bênçãos do Senhor. Aí você pode perguntar, Terezinha, por que então que eu tenho filhos que só me dão desgosto, só me dão trabalho? De repente Deus está querendo ensinar alguma coisa a você com esse filho. Nós não sabemos o que é, por quais motivos, e aí nós nos perguntamos enquanto pais, onde foi que eu errei? O que aconteceu comigo? Se a Bíblia diz que filhos são bênçãos do Senhor, o que aconteceu comigo? Por que deu errado? Tem muitas coisas que podem ser, que não é o mérito da nossa questão aqui hoje. Mas tem muitas coisas que podem acontecer. Mas eles sempre serão bênção na sua vida, viu? Vamos olhar. Aqui, nós aprendemos uma lição. A Bíblia diz que Isaque, ele amava, a Bíblia diz claramente, Isaque amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Lembram disso? Lá diz desse jeito. Então, essa questão aqui, lá no versículo 28, capítulo 25, e amava Isaque a Esaú porque a caça era do seu gosto, os gostos eram parecidos. Mas Rebeca amava Jacó. Aí a pergunta é, se um amava um e o outro amava o outro, como é que ficava o amor deles, os dois, para com o pai e para com a mãe? Vocês já ouviram falar em preferências? Aquele filho que, nós que já criamos os nossos filhos, depois deles grandes, eles olham para nós e dizem assim, fulano é o preferidinho da minha mãe, do meu pai. E isso não é questão, talvez, de preferência, eu não sei. Se é preferência, eu não sei o que é. Eu só sei que há filhos que nós temos mais afinidade com ele, com um do que com o outro. Isso aconteceu lá. Só que nós, pais, você que está em casa assistindo essa palestra agora, e que tem filhos, que nós tenhamos o cuidado de não deixar isso transparecer. Por quê? Nós precisamos amar os nossos filhos de forma igual. O tratamento, ele é diferente, mas o amor tem que ser igual. Nós somos diferentes. Nós aprendemos aqui uma lição. Se nossos filhos são herança do Senhor e bênção em nossa vida, não deveria ter as preferências, não é? Não deveria ter as preferências em casa. Eu acho que esse tema hoje, ele traz para nós um momento de reflexão, no sentido de pensarmos assim, meu coração pode até ter preferência, mas o amor precisa ser igual. O tratamento é diferente, porque não tem como eu tratar igual quem é diferente. Isso não tem como fazer. Eu não tenho como tratar os meus filhos da mesma forma, igualzinho, porque eles são diferentes, o tratamento tem que ser diferente. Agora o amor, irmãos, tem que ser igual. Terezinha, mas que coisa difícil? É difícil, não é fácil. Mas aprendamos nessa noite que essas preferências, elas dão muito prejuízo. Muito prejuízo. Jacó, ele teve 12 filhos, que
terminou ele pegando o direito de primogenitura, e a promessa foi, desde o ventre, que o menor serviria ao maior, não é? E ele teve 12 filhos, cometeu os mesmos erros. Então, se você quiser criar filhos saudáveis, emocionalmente fortes, ame-os de igual forma, mesmo que você trate diferente, porque são diferentes. Nós precisamos compreender que a saúde emocional dos nossos filhos, em parte, ela depende de nós. Bem, muito mesmo. Eu diria assim um percentual bem alto, que a saúde emocional dos nossos filhos depende de nós. Existem pessoas que elas já nascem predispostas a ter sentimentos mais sensíveis, em função dos temperamentos. Ele pode ser de temperamento introvertido, pode ser um melancólico, pode ser um fleumático, pode ser um colérico que guarda raiva, que guarda mágoa, que não perdoa, e etc. Ou pode ser um sanguíneo que fere, que machuca, e que na mesma hora está do mesmo jeito, e nem se importa com o que fez. Então, nós somos diferentes, cada um de nós é diferente do outro. Precisamos prestar atenção nos nossos filhos. Eles são bênçãos do Senhor na nossa vida, e nós precisamos trabalhar de forma que o crescimento físico, crescimento emocional, crescimento psicológico deles sejam todos saudáveis. Nós cuidamos da alimentação, colocamos comidinha na boca, fazemos papinha, comida orientada direitinho, para que os nossos filhos recebam uma alimentação que os faça crescer com saúde e tudo. Quando eles não comem, nós ficamos preocupados. Então, nós precisamos também de nos preocupar com o emocional dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, para que eles cresçam de forma saudável. Queria eu ter aprendido, ter ouvido palestras como essa, quando eu criava as minhas filhas, quando eu criei as minhas filhas. A gente não tinha a oportunidade que vocês têm agora. Nós não tínhamos pessoas para nos orientar. Eu não tinha uma formação em pedagogia. Eu não tinha uma pós-graduação em psicopedagogia. Eu não tinha uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Eu não tinha uma pós-graduação em terapia familiar, que é o que eu tenho hoje. Eu não tinha nada disso. Nós criávamos os nossos filhos por intuição, com a intenção de fazer o melhor. Erramos muito na criação dos nossos filhos, mas o que nós queremos enquanto igreja do Senhor, o que essa igreja propôs esses dias, agora no mês de maio, parece que eu ouvi o Danilo falando que esse mês de maio, o que foi proposto aqui é que cada um de vocês façam melhor do que nós que já terminamos, fizemos. Que vocês sejam melhores do que nós, que vocês façam melhor do que nós, e que essas bênçãos e essas joias que Deus colocou nas mãos de vocês, sejam protegidos em todos os aspectos, sejam amados do jeito que eles são, porque ninguém muda ninguém. A gente ajuda a forjar o caráter dos nossos filhos, mas ele já traz uma personalidade inata, ele já traz um temperamento inato, e isso é moldado através do ensino, da educação que nós damos em casa, através do mover de Deus na vida deles. É assim que vai forjando o caráter dessas crianças que Deus colocou em nossas mãos, dos nossos filhos. E nós precisamos prestar atenção no efeito do que dizemos, porque o efeito do que dizemos determina como serão formados os construtos emocionais e psicológicos dos nossos filhos. Nós precisamos prestar atenção. Aquilo que nós dizemos vai determinando, o que nós dizemos durante a criação dos nossos filhos, eles vão formando os construtos emocionais. Aí, se são coisas positivas, esses construtos serão fortes. Se são coisas negativas, eles serão frágeis.
ou serão fracos, ou nós teremos uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto inseguro, que não tem segurança daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Então nós precisamos proferir palavras de bênção na vida dos nossos filhos. Nós, mulheres, eu sou uma exceção, que eu não fiquei muito em casa com minhas filhas. Eu nunca tive tempo para isso. Eu não sei se eu me arrependo, porque eu não tinha outra saída. Ou eu trabalhava muito ou não conseguia sustentar a casa. Então, eu não sei, eu acho que eu não me arrependo, mas eu penso que da quantidade que eu trabalhei na vida. Mas a maioria das mulheres ficam em casa com os filhos. Nós, mulheres, conversamos muito. E nessa conversa, nós precisamos entender que pode sair alguma coisa que não seja bênção na vida dos nossos filhos. Eles são bênção para nós e nós precisamos abençoá-los todos os dias. Você pode perguntar para mim, Terezinha, mas se ele está me dando trabalho, eu vou continuar pronunciando bênção? Sim, sim. Você tem que continuar dizendo, Deus, esse menino será um grande homem, essa menina será uma grande mulher, eu sei que a bênção do Senhor está sobre ele, eu tenho promessa do Senhor, e nós temos que ir proferindo isso todos os dias, porque daí nós estaremos construindo um futuro abençoado para esse menino, para essa menina, porque eles são bênção na minha vida e na sua vida. E hoje à tarde, nós tivemos uma formação no meu trabalho, hoje foi trabalho coletivo, e nós tivemos uma formação, e tivemos uma coach que falou conosco sobre esse momento de pandemia, e ela contou uma história e eu acrescentei a história aqui, porque eu achei muito interessante, e eu achei que casava com o que eu tinha proposto a falar para vocês aqui nessa noite. Ela contou uma experiência feita pela professora Ana Paula de Curitiba. Essa professora, a turma dela era uma turma de 4º ano, eu imagino, porque é menino de 9 e 10 anos. Ela fez uma experiência. Ela cozinhou, pegou uma panela, cozinhou arroz branco, Pegou 2 potes de vidro limpos, dividiu o arroz ao meio, colocou metade do arroz num pote, metade do arroz no outro pote. Essa experiência ela foi desenvolvida por um japonês. E ela viu essa experiência e foi fazer. Ela estava trabalhando valores com os alunos dela. Aí ela chegou lá com esses 2 potes, abriu os 2 potes de arroz, mandou as crianças cheirar o arroz, mandou as crianças... e depois que terminou a palestra, nossa, eu vi o vídeo, eu fui lá e busquei e vi o vídeo da professora, e achei super interessante. E ela fechou o vidro e disse assim, olha, esse vidro aqui é o vidro do bem, e esse vidro aqui é o vidro do mal. Colocou os 2 vidros lá. Todos os dias, os 2 potes, todos os dias as crianças chegavam, pegavam aqueles vidros, proferiam palavras de bênção num vidro, e palavra ruim no outro vidro, no outro potinho. E eles foram fazendo isso durante 60 dias. E ela trabalhando com as crianças, a questão da convivência, a questão do proferir palavras boas. A gente faz muito isso na escola com alunos, quando o comportamento não está muito bom, quando tem bullying, quando tem esse tipo de coisa. E ao findar os 60 dias, vocês podem procurar na internet que tem. Ela pegou os potes, e saiu na televisão e tudo. Ela pegou os potes, o pote que recebia as palavras de bênção, as palavras boas, você é bonito, você vai conseguir. Todo dia as crianças falavam alguma coisa, o outro era, você é feio, você é nojento, você vai ficar podre, você vai... E aí elas iam falando palavras desse tipo. Ao final dos 60 dias, o vidro que recebia palavras positivas... O arroz tinha descido, ele estava bem mole, mas estava branquinho, do mesmo jeito. O vidro que eram proferidas, o potinho que era proferido, palavras ruins, o arroz tinha descido também, mas ele estava todo bolorado, todo manchado, todo feio. Depois vocês olhem lá na internet. Eu achei isso super interessante.
Porque quando eu falo de construção dos construtos emocionais, essa construção emocional, o que a gente diz, o que a gente fala, o que nós proferimos para os nossos filhos, isso vai ficando lá dentro dele. Se foi algo positivo, ele vai guardando aquilo lá. Se foi algo negativo, também vai guardando. Lá na frente, quando ele for um adulto, ele colocará isso para fora de forma boa ou ruim. Ele vai colocar para fora. Então, irmãos, as joias que Deus nos deu, que são os nossos filhos, que são as bênçãos que o Senhor nos deu, né, através dos nossos filhos, eles precisam receber palavras afirmativas, palavras de bênção, palavra que faz com que eles se sintam bem. Às vezes ele chega em casa, nós temos um costume, eu sou professora, e aí a gente chega, o filho chega em casa, e as minhas quando chegavam da escola, eu já disse isso, o menino tirava uma bomba, você dava uma bronca. Quando o menino tirava um 8, a gente dizia assim, não fez mais ser sua obrigação. Ô gente, não é fácil tirar 8, não é fácil tirar 9, mas o pai e a mãe não reconhecem. Você pode até dizer para ele, você poderia ser melhor, você tem condições, mas primeiro elogia. Eu que acompanho, eu sou coordenadora, estou coordenadora pedagógica de uma escola, diretora de uma outra, e eu observo a criança, quando ela é estimulada, a vida dela é diferente. A criança que todo dia ela é maltratada com palavras duras, com gestos agressivos, o comportamento dela é diferente. Então, irmãos, pega essa joia que Deus te deu, abençoe todos os dias, diga: Deus, isso aqui foi o Senhor que me deu, e eu coloco nas tuas mãos, eu quero a bênção sobre a vida dele, eu quero que o Senhor o abençoe de forma especial, eu quero que ele ou ela sejam homens e mulheres abençoados por Deus, que o Senhor os utilize na tua obra na frente, quando eles forem adultos. Nós precisamos proferir palavras de bênção na vida dos nossos filhos. Desde o princípio, foi exigido de nós, filhos, o cuidado com os nossos pais, desde a honra a estes até o cuidado na velhice. Todo filho recebe isso. Nós que já somos adultos e temos pai, eu ainda tenho meu pai, vai fazer agora esse mês de junho, 96 anos. E ele é cuidado por um irmão, meu irmão mais velho cuida do meu pai. Então, quem tem que cuidar dos nossos pais somos nós, filhos. E os filhos que estão me ouvindo nessa noite, vocês deverão saber que é uma ordem de Deus, que os filhos cuidem dos pais, que os filhos honrem os pais, que os filhos respeitem os pais. Então, a família de Jacó era uma família que tinha problemas demais, vocês se lembram? Lá naquela família tinha ódio, naquela família tinha ciúme, naquela família tinha inveja, naquela família tinha um monte de coisa. E eu pergunto, a minha e a sua família são diferentes disso? Não são. Na nossa família tem briga, tem contenda, tem confusão, tem desavença, tem ciúme, tem tudo isso. Mas nós nos amamos de qualquer forma, com todas as desavenças, a gente se perdoa, porque tem que se perdoar. Nós temos que, acima de tudo, ter o amor fraternal, o amor filéu, o amor de irmão para irmão. Então, nós precisamos disso na nossa vida. Gênesis 47:11 diz que quando Jacó e os irmãos de José chegaram à terra do Egito, ele os apresentou a Faraó e tudo. E aí José, a Bíblia diz que ele fez habitar seu pai e seus irmãos no melhor que tinha do Egito. Se tem alguém que tinha motivos para ter raiva, para ter ódio, para não querer nem ver a família, se tem alguém que tinha esse tipo de motivo, José era um. Só que José,
ele teve uma infância de muito amor, era o caçula de 12 irmãos, então assim, foi o penúltimo, né? Mas era muito amado, muito querido, ele teve um alicerce emocional, os seus construtos emocionais, eles estavam fortes, eram fortes, e José conseguiu perdoar os irmãos, e trazer o pai de volta, e colocar o pai no melhor. Existem filhos que ao invés de fazer o bem para o pai, ele arranca tudo que o pai tem. Tudo, ele vai tirando, nós temos exemplo, a mídia mostra aí todos os dias, netos matando avós por causa de uma aposentadoria de salário mínimo. São coisas horríveis que acontecem, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos livre, que as nossas famílias sejam protegidas pelo Senhor, protegidas por Deus, guardadas pelo Senhor. Que nossos filhos continuem a vida inteira sendo bênçãos na nossa vida. Não tem coisa melhor no mundo do que os nossos filhos moram longe de nós. Eu tenho 3, uma mora em Minasul e 2 moram fora. Quando é a época delas chegarem, de chegar todo mundo, filha, genro, neta, e a outra que é solteira, mas que mora fora, o que nós pais fazemos? A gente prepara aquilo que a filha gosta, aquilo que a outra filha gosta, aquilo que a neta gosta, aquilo que o genro gosta. Porque a gente gosta de estar perto. Temos problemas? Temos, como todo mundo tem. Mas esse amor, essa bênção de estar juntos, não tem preço. É coisa maravilhosa. Então José, ele sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a sua casa. Nós, como filhos, precisamos amar os nossos pais. Nós que já somos adultos, precisamos aprender que o amor, o pai não, muitas vezes o nosso pai nem precisa de nós financeiramente, não depende de nós nem para morar com a gente, não, mas nós precisamos ter o compromisso e a responsabilidade de continuar amando esse pai, amando essa mãe. Salmo 144, versículo 12, diz assim: para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada à moda do palácio. Esse salmo, o Salmo 144, é um salmo de ações de graça pela proteção de Deus, o salmo proferido por Davi. E aqui, ele mostra um quadro de paz e de prosperidade que envolvia filhos vigorosos e filhas dignas de confiança. Filhos vigorosos, não apenas no sentido físico, como eu já disse, mas no sentido emocional, no sentido espiritual, no sentido psicológico, filhos vigorosos em todos os aspectos. E as filhas, aqui diz que que essas nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda do palácio. O que significa isso? Essas pedras, elas ficavam para esculpir, para ornar as colunas das casas, dos templos, e era coisa preciosíssima. E ele faz essa comparação, essa analogia com essa dignidade, porque, irmãos, hoje, quando nós vamos construir uma casa, a gente vai escolher o piso, você quer como é que chama isso aqui? Porcelanato, melhor que tiver na loja. Você vai lá na marmoraria, você quer a pedra mais bonita que tem lá. E assim, ele fez essa comparação. Os nossos filhos precisam ser vigorosos, precisam ser honrados onde eles chegarem e onde eles estiverem. Nós precisamos disso. E aí no versículo 14, ele diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Só dá fruto depois de velho quem é vigoroso em todos esses aspectos desde jovem. Porque senão nem chega na velhice, já morre logo. Porque, irmãos, quem tem problemas emocionais, geralmente ele não tem muita força para viver até ficar velhinho. Eu olho meu pai com 96 anos.
Lembra de coisa quando era menino, conta história, canta hinos da harpa. Eu fui lá em outubro, porque agora a gente não pode ficar visitando, mas em outubro eu estive lá. E aí à noite fomos fazer o culto doméstico. E eu disse: pai, hoje nós vamos cantar os hinos que o senhor quer, que o senhor gosta. Aí ele gosta: que se diz dos teus encantos, ó cidade do bom Deus. Irmãos, a gente só começa, ele vai embora. Ele vai embora. Aí ele gosta do 52. Pelo amor de Deus, bendito vai, tudo bem. Você começa e ele vai embora. Isso é vigor, isso é força. Isso foi um construto emocional criado, mesmo em meio às intempéries. Foi criado sem mãe, sofrendo, mas construiu construtos que o trouxeram à velhice e ainda está dando frutos, porque ainda fala de Jesus, ainda louva ao Senhor, ainda adora ao Senhor. Então isso é importante. O seu pai, a sua mãe, os seus filhos só darão frutos na velhice se eles vierem vigorosos desde tenra idade. Amém? Deus os abençoe. O que Deus pede desses filhos que são bênçãos na nossa vida? O que é que Deus pede desses filhos que são bênçãos na nossa vida? Deus pede, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Olha o que Deus pede de nós. O que Deus pede dos filhos? Eu sou mãe, mas eu sou filha. Não é? Então, Ele pede de nós, primeiro, obediência. Segundo, Ele pede lá no versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que lindo, é o primeiro mandamento com promessa. E o 3, para que a gente vai fazer isso? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É para isso. Então, Deus pede especificamente duas coisas. Ele pede obediência e Ele pede honra. O que é então obediência? A gente fala assim: ah, que menino desobediente, que menino não sei o quê. O que é obediência? A obediência, segundo essa definição que eu peguei aqui, escutar com atenção. É obediência? Pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. O termo obediência, tal como a ação de obedecer, olha só o que é, o que faz, como é que ocorre. A obediência conduz da escuta atenta à ação praticada. A obediência, ela percorre esse caminho aqui. E aí eu quero chamar a atenção dos filhos que estão me ouvindo nessa noite. Quando o seu pai for falar com você, a sua mãe for falar com você, primeira coisa que você tem que lembrar: eu sou bênção na vida do meu pai, eu sou bênção na vida da minha mãe. Aí ele vai te chamar para te dar uma bronca, por exemplo. Existem filhos que o pai está falando, ele está assim, ó, balançando. Eles balançam para nós na escola. O pai vai, a gente chama o pai, ele balança na frente do pai. O pai está falando, ele está assim. Isso não é obediência. A obediência, ela percorre um caminho. Ela vai do ouvir, né? Essa escuta até a ação praticada. Você pode até ouvir calado, não dizer nada. Às vezes você ficou com vergonha porque foi chamada a atenção, ou porque desobedeceu, ou coisa dessa natureza. Mas ouça, porque isso remete você, leva você para o segundo ponto, que é o versículo 2. Honra teu pai e tua mãe.
Porque quem ouve o pai fazendo pouco caso, balançando o pé, bate a porta, deixa o pai e a mãe falando sozinho, ele não está cumprindo nem a primeira parte, nem a segunda parte. Ele não está obedecendo, muito menos honrando. O que é honra? Você errou, tomou uma bronca, humilha, pede desculpa, pede perdão, fala que não vai fazer mais e sai de fininho. Mas não desonre o pai e a mãe, porque não tem coisa pior para um pai, para uma mãe, do que ter que corrigir um filho, chamar a atenção do filho e o filho responder, bater boca com o pai, com a mãe, bater porta na cara. Não existe coisa pior. Quem teme a Deus não faz esse tipo de coisa. Quem tem o temor do Senhor, que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. Então quem é sábio não faz isso. E aí, se tiver algum filho por aí que anda fazendo isso com o pai e com a mãe, cuidado, porque diz que quem desonra o pai e a mãe vai viver menos na terra. Porque se quem honra vai viver dias longos sobre a terra, quem desonra é o contrário, não é? A regra é essa. Quem desonra é o contrário. Então, obedecer é ouvir atentamente, desse ouvir, ele vai para a ação. Ele vai dizer, papai, mamãe, me desculpa, não foi legal, eu vou mudar. Ou então ele não diz nada, mas muda, porque isso vai de temperamento, de comportamento, não é? Para poder você dizer ou não dizer, falar ou não falar, chorar ou não chorar. Então a honra é um sentimento de dignidade por boa reputação. Isso que é honra. O oposto da honra, qual é? É a desonra, não é? O oposto da honra é a desonra. Então, quem não honra, automaticamente está desonrando. Irmãos, é muito triste, triste demais. Nós, professores, coordenadores, diretores de escola, receber pais na nossa sala de atendimento na escola, e o pai virar e dizer assim, olha, eu não dou conta desse menino com 7, menino com 8 anos, menino que empurra a mãe, que bate na mãe, que xinga a mãe, que xinga o pai, isso aí está normal. Agora aqui dentro tem que ser diferente. Os nossos filhos precisam ser diferentes. E aí, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é muito triste nós, professores, ouvirmos das pessoas que não são da nossa comunidade, dizer assim, e é filho do fulano, que o fulano é daqui. Oh, meu Deus do céu. É muito duro, gente, a gente ouvir isso, porque ninguém que está aqui, que o filho é desobediente lá, é porque ele quis, que ele mandou, não. Às vezes ele perdeu a autoridade em casa. E uma coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite, pelo amor de Deus, não percam a autoridade de pai, não percam a autoridade de mãe. Deus colocou bênçãos nas suas mãos e vocês precisam ter compromisso, responsabilidade de educá-los, de criá-los para chegar no céu um dia, para morar no céu um dia. Não é criar filho para ficar por aí, mas filhos que obedeçam a vocês e obedeçam a Deus e sejam pessoas que saibam entrar e sair em qualquer lugar de cabeça levantada. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa condição. Terezinha, mas como que eu vou saber lá na frente? O princípio que você ensinar aqui, mesmo que ele saia um dia da igreja, ele vai saber que ele tem esse princípio. Meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. Então, irmãos, a nossa responsabilidade por sermos pais e mães dessas bênçãos é muito grande. Ser pai, ser mãe é muito difícil. É difícil, mas é muito bom também. Tem coisa mais gratificante no mundo do que a gente estar junto com os nossos filhos. Às vezes nós não falamos nem uma palavra, mas só de estar ali. E a coisa melhor ainda, não sei se é melhor ainda, mas é tão bom quanto, é ser avó. É bom demais, gente do céu.
pensa, ontem não, acho que foi ontem mesmo. A minha neta mandou uma mensagem para mim. Vovó, eu estou ansiosa, mais ou menos assim, para chegar às minhas férias. Porque a mamãe disse que eu vou passar as férias na sua casa. Eu só tenho uma neta, a mais linda do mundo. E ela disse assim, a mamãe disse, meus pais disseram que eu vou passar as férias na sua casa, vovó. Mas eu vou ficar o mês inteiro no rancho com você e o vovô. Aí eu fiquei conversando com ela. Vocês não sabem o quanto isso alegra o coração da gente. Alegra o nosso coração por saber que nós temos filhos, que já tiveram filhos, e que o amor dos nossos filhos, o amor dos nossos netos faz muito bem para nós. É muito bom. Então, irmãos, filhos são bênçãos. Filhos são a graça de Deus revelada na nossa vida através dos nossos filhos também. Porque a primeira igreja nossa é a nossa casa, não é essa aqui não. A primeira igreja nossa é a nossa casa. É lá que a gente ensina menino a fazer culto doméstico, é lá que a gente ensina menino a ler a Bíblia, é lá que a gente ensina um monte de coisa. Às vezes a gente não tem nem tempo de fazer direito, mas quando tem tempo tem que fazer. Eu já negligenciei, foi muitas vezes, eu sei que vocês também já negligenciaram, mas vamos fazer um novo compromisso agora. Dizer, Deus, me ajude. Me ajude. Eu acho interessante quando eu vou para a casa da minha filha, que todos os dias à noite, a minha neta lê a Bíblia, ora, e depois tem uma leitura de um livro literário. O capital cultural dela é muito mais elevado do que de muitas pessoas, dos meus irmãos, de outras pessoas. Então, quando eu estou lá, agora eu estive lá, fiquei 10 dias, minha filha fez uma cirurgia, aí eu faço um louvor todo dia à noite. Aí ela, vovó, aí cantei, li a Bíblia, li a história e tudo, depois fiz a leitura do outro livro. Aí eu falei, agora a vovó vai cantar. Aí comecei, cantei o primeiro hino, cantei o segundo, ela falou assim, vovó, canta mais. Aí eu fui cantando. Vocês acreditam que nos 10 dias que eu fiquei lá, eu tive que cantar todos os dias até ela dormir. Aí foi me levar na rodoviária, meu genro, e ela disse assim, vovó, quem vai cantar para eu dormir? Aí eu falei, sua mãe. Ela falou, minha mãe não sabe cantar. Né? Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Nós podemos fazer isso, cantar para os nossos filhos. Quem não tem tempo, faça tempo. Mas nós precisamos fazer isso. Eu devia ter feito isso com as minhas filhas. Não fiz, não tinha tempo para isso. Mas vocês precisam, a vida hoje está diferente. É muito mais, eu acho que está mais fácil do que na minha época. Então, a sociedade que estamos inseridos, ela é complexa e cheia de problemas. E nossos filhos estão dentro dela. Não tem jeito de nós tirarmos eles e botar aqui, ó. Coloca no cantinho aqui, não vai se misturar, vai. E nós temos que prepará-los para estar lá fora. Mas estar bem, saber se defender, saber dizer em quem foi que creu, em que ele acredita, defender o Deus que ele serve, defender a sua fé, defender a sua crença, né? Em que ele acredita. Nós temos que ensinar os nossos filhos a se defenderem do mundo lá fora. Temos que ensinar, porque não tem como a gente sair. Nós temos que fazer a oração de Jesus. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa tem que ser a nossa oração. Nós pais também estamos aí com as nossas diferenças de idade com eles, de costumes e tudo mais. E às vezes nós pais batemos de frente com eles. Não pode bater de frente, nós precisamos dialogar. Tem que ser firme? Tem. E vocês sabem que eu sou uma pedagoga que às vezes eu defendo a psicotaca, porque é bíblico, né? E às vezes eu defendo. Por quê? A Bíblia diz que corrigir, quem ama, corrige. Se você não corrige o seu filho, significa que você não o ama. Terezinha, mas eu tenho que bater? Não. Mas se precisar, né? Você não vai espancar. Você não vai machucar. Mas colocar no cantinho da disciplina, dar uma boa bronca, tem que fazer. Você não pode perder a autoridade de pai, a autoridade de mãe. Você tem bênçãos, você tem joias nas suas mãos. Precisa cuidar delas. Se você tem um anel de brilhante, você chega e tira ele, coloca bem ali e sai. Não. Você guarda ele no melhor lugar.
no lugar que você acha que o ladrão não vai achar. Então é assim que a gente tem que fazer com as joias que Deus colocou em nossas mãos. O que fazer então para não vivermos em pé de guerra com eles, com os nossos filhos, com as bênçãos que Deus colocou em nossas mãos? Primeiro, tentar compreender. E eu vi um depoimento de um pai, esses dias agora. Ele foi buscar o filho na escola e quando ele chegou lá, o filho estava desenhando e não queria ir embora. E foi agora, nessa semana. E ele não queria ir embora. Aí o pai conversou, usou todo o seu latim, o grego, tudo. E não convenceu o menino. O menino não queria ir embora, estava com um monte de giz de cera e tudo na mão. E ele disse: filho, nós temos que ir, sua mãe está esperando, nós vamos almoçar. Ele: eu não quero. 5 anos, o menino. Aí ele segurou o giz de cera na mão, grudou e ficou lá. Eu só vou se eu levar. Aí ele disse que pensou. E a professora: não, pai, pode levar, amanhã você traz, e não sei o quê. E o pai disse que pensou. E aquele pai parece que ele tem um princípio, que ele disse assim: Deus me usou naquela hora. Eu acredito que ele tem um princípio assim bem de saber que Deus nos usa em momentos difíceis. E ele disse que pensou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E ele pegou e falou para ele assim: você não vai levar os giz de cera. Eu vou, pirraça. Eu vou. Ele: não vai. Aí ele disse que pegou os dedinhos dele, abriu os dedinhos dele, tirou os giz de cera, entregou para a professora, e a professora toda ajeitando, porque nós professores ajeitamos a situação. E o pai tirou, e ele foi, e botou dentro do carro, e ele chorando, e ele gritando. E o pai disse assim: eu não podia deixar meu filho levar aquele giz de cera, porque ele tem que aprender desde agora que o mundo não é dele. As coisas que estão à volta dele não são dele. Ele tem que aprender que existem limites. E eu fiz aquilo doendo o coração, mas eu fiz, porque quando ele for grande, ele vai se lembrar que um dia ele queria levar o giz de cera e eu não deixei. Gente, eu achei aquilo extraordinário. Achei extraordinário, porque tem pai que com vergonha do menino da birra, fazer pirraça e os outros achar que ele não corrige em casa, ele: não, eu levo, amanhã eu trago. Isso aí vai fomentando. É a mesma coisa de você ir ao supermercado com a sua bênção, com a sua joia preciosa que Deus te deu, e ele quer alguma coisa e você não dá, e ele cai, e ele pula, aí você cede. Criança é inteligente. Você pega os pequenininhos do maternal, na creche, eles sabem dar nó na gente, sabem, direitinho. Eles enrolam, eles sabem direitinho o que fazer, para chamar atenção, para passar para trás, eles sabem tudo direitinho. Não se engane, eles são inteligentes. Tem que ter limite. Então, tentar compreendê-los, do pequenininho ao grandão. Olhar nos olhos, conversar. Amar como Cristo nos amou. Eu e você temos defeito? Sim ou não? Temos, e muitos defeitos. Quando Jesus me amou, Ele me amou e disse assim: Terezinha, eu vou te amar porque você é boazinha. Não, Ele me amou porque eu não valia nada. Eu não prestava para nada. E Ele me amou do jeito que eu sou. Ele me perdoou do jeito que eu sou. E às vezes, irmãos, nós abraçamos o nosso filho quando é pequenininho. Amamos esse menino quando é pequenininho. Quando cresce, começa a dar trabalho. A gente não quer nem saber dele. Você vai largando para lá. E a Bíblia diz que quem precisa de médico é o doente, não é o são. Nós fazemos, muitos pais fazem o contrário. Então, aquele que mais dá trabalho é aquele que tem que ser mais o motivo das suas orações, dos seus cuidados, de tudo. Então, nós precisamos de amar essas crianças, esses filhos, como Cristo nos amou. Precisamos também ser firmes. Gente, firmeza de pai e de mãe não pode, né? Tem que ser firme, não pode amolecer, não. Firmeza é firmeza. Temos que impor limites. Criança tem que ter limite. Aqui você pode, aqui você não pode. Você precisa dizer não. Tem menino que faz o que quer e faz de novo e não tem limite. Criança sente falta de limite, sabiam disso? Sente falta de limite.
Dizer não faz parte da nossa vida. O mundo lá fora, ele não diz só sim para nós, não. Se fosse assim, era bom demais, mas não é. Ele diz muito, nós tomamos tanto não na cara. Então, ele tem que aprender que em casa, ele já tem que ir aprendendo que tem o sim e tem o não. Tem pais que acham que dizer não vai irritar o filho, deixá-lo traumatizado. Talvez o trauma maior seja aquele de você dar tudo o que ele quer, fazer tudo o que ele quer, nunca dizer não para ele. Esse trauma vai ser bem maior. Você pode criar filhos, filhos que têm que ter sim a proteção, o cuidado dos pais, mas também tem que saber quem é que manda na casa. Esses dias eu ministrei lá no culto de domingo, no Dia das Mães. E eu acho que eu fui dura demais na minha palavra lá, né? Eu fui dura demais. Mas na nossa casa, nós temos que dizer para os nossos filhos quem é que manda. Menino não manda em casa, não. Quem manda é o pai e a mãe. Quem manda somos nós. A nossa joinha preciosa tem que entender que ele não é o rei da casa. Ele é um príncipezinho, ele é outra coisa, mas o rei da casa é o pai e a rainha da casa é a mãe. Então, quem manda são eles. Nós temos que impor isso. Temos que aconselhar, ensinar durante toda a vida. Deuteronômio 6, 6 a 9. Ali nas orientações dadas, esse versículo, esse texto é muito conhecido. A palavra de Deus diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno, Deus dizendo a Moisés, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. Onde? Assentado em tua casa. Onde? Andando pelo caminho. Onde? Deitando-te. Onde? Levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que isso aqui significa? Significa que nós não podemos descansar hora nenhuma na educação dos nossos filhos. Filhos são bênçãos, mas filho mal educado é muito feio. É muito feio. Criança mal educada, adolescente mal educado. E nós pais ficamos com vergonha também, quando a gente não sabe fazer o que tem que fazer. Isso aqui, irmãos, é obrigação de pai, é obrigação de mãe. Não é obrigação da igreja, não é obrigação da escola, do colégio que ele estuda. É você, pai, é você, mãe. Essa bênção foi dada a você. Esse filho foi o Senhor que te deu. Foi um benefício que você recebeu do Senhor. Nós, mães, carregamos ele 9 meses no ventre. Depois demos à luz, amamentamos, limpamos o cocôzinho dele, demos banho, fizemos tudo. Vimos trocar o primeiro dentinho, levamos para a escola. E agora? O que deu? O que virou? Ou você que ainda está fazendo isso, o que vai dar? O que vai virar? Você agora tem conhecimento, você tem uma igreja que passou um mês orientando sobre um monte de bênção na vida do crente. Então, nós precisamos atentar para esses detalhes. Se você quiser ter filhos como bênção durante os dias da tua vida, seja firme. Não superproteja seu filho. A superproteção, ela gera jovens inseguros, instáveis, sem poder de decisão, que nunca crescem. Cuidado com a superproteção. Menino não pode ir ali porque cai, porque machuca. Não pode subir porque pode cair e quebrar o braço. Menino tem que ralar, menino tem que machucar mesmo, para ir aprendendo a se defender. Porque se ele for na rua aí, aparecer um tonto aí que dá um empurrão nele, ele fica ali no chão caído, não sabe se proteger, não sabe se defender, não sabe nada. Criança tem que deixar a criança brincar, tem que deixar a criança tomar decisões em determinados momentos, tem que deixar. Porque se você for decidindo a vida dessas crianças toda a vida, ela nunca saberá tomar suas próprias decisões. É difícil? Sim. Eu sei, eu reconheço que é difícil, mas é importante e necessário. E eu concluo essa ministração com a recomendação de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 24. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor
incorruptível. Com toda a sinceridade do coração, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, cada um de vocês, que a graça do Senhor esteja sobre essa igreja, sobre o ministério dessa igreja, e que Deus em Cristo Jesus abençoe cada família que está no seu lar aí, assistindo essa ministração, tirou tempo para ficar ouvindo a palavra nessa noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a sua casa seja como os meninos cantaram aqui no começo, seja uma casa de bênção, e que a proteção do Altíssimo esteja sobre nós todos os dias da nossa vida. Deus abençoe pastora Laí, pastora, e todos os irmãos que aqui estão, e os irmãos que estão em casa, que o Senhor esteja convosco. Amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que os irmãos que estão nos acompanhando na noite de hoje foram extremamente edificados pela palavra de Deus. Nós aqui presentes ouvimos essa palavra e aprendemos muito. E nós queremos agradecer a missionária Terezinha Brito, que sem medir esforços está conosco na noite de hoje, trazendo essa palavra com muita propriedade aos nossos corações. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor, estaremos cantando mais uma canção na noite de hoje. Enquanto eles preparam, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Nós estaremos orando ainda pela sua família, pela sua casa. E eu tenho certeza que a bênção de Deus vai te alcançar na noite de hoje. A nossa casa é casa de bênção, a minha casa é uma casa de bênção, a sua casa é uma casa de bênção, porque nós temos Deus na nossa vida, e Deus trabalha o tempo todo para que nós sejamos abençoados. Então convido você para fechar os seus olhos agora, e junto comigo, estar orando e agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito, agradecendo a Deus por essas joias preciosas que Ele te deu, agradecendo a Deus por esse presente maravilhoso. Enquanto vocês têm esses presentes lindos, esses presentes maravilhosos, tem outros que não tiveram essa oportunidade e Deus concedeu a você. Então valorize essa joia, ame essa joia que Deus te deu e seja um abençoador dessa joia, conforme o pastor Danilo ministrou, que nós devemos abençoar os nossos filhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero apresentar a Ti os Teus filhos, que aqui estão presentes, aqueles que nos acompanham, Senhor, pelo YouTube. Queremos pedir a Ti, Senhor meu Deus, que de uma forma toda especial, visite o lar dos Teus filhos na noite de hoje. Quero pedir a Ti, Senhor meu Deus, que repouse sobre eles as bênçãos celestiais. Quero pedir a Ti, Senhor, que afaste do lar de cada um dos Teus filhos toda sorte de setas malignas, que afaste do lar dos Teus filhos, Senhor, toda sorte de maldição, que afaste do lar dos Teus filhos, Senhor, toda sorte de desobediência, e em Teu nome, Senhor meu Deus, quero ministrar sobre este lar, sobre esta família na noite de hoje, a paz, a alegria, o amor, a prosperidade, Senhor. Também, ó Deus, eu quero apresentar a Ti os irmãos que estão, Senhor, enfrentando esta pandemia. Há uma série de irmãos, ó Deus, na nossa cidade, que estão hospitalizados ou que estão em casa, Senhor, de quarentena por causa desta enfermidade, Senhor. E na autoridade do Teu nome santo, Jesus, repreendemos agora esta enfermidade. Levanta deste leito, Senhor, este homem. Levanta deste leito esta mulher, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde. Em especial, Senhor, eu quero apresentar a Ti na noite de hoje o Wellington, Senhor, tio da Cris, Senhor, meu Deus, e do Danilo. Visita, Senhor, esta vida ali no hospital, Senhor. Entra com a providência necessária. Na autoridade do Teu nome, Jesus, repreendemos esta enfermidade e ministramos a cura para os Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Diga assim comigo, assim, ó. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Jesus, minha casa é sua casa,
Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Que Deus abençoe o Ministério de Louvor, os nossos músicos. Que Deus abençoe a missionária Terezinha Brito, o pastor Zé Leão. Que Deus abençoe todo o nosso departamento de mídia, que esteve trabalhando para que esse culto e essa mensagem poderosa chegasse até você na noite de hoje. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco acompanhando de uma forma toda especial. E eu quero nesse momento ministrar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Está terminado em nome de Jesus.